Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. E hoje nós temos um assunto muito importante e é sobre justamente os sinais. Por que esse assunto? Porque algum tempo atrás eu realizei um pequeno vídeo a respeito dos sinais que o universo manda a você. E na verdade eu estava falando sobre o Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele funciona dessa seguinte maneira: muitas vezes você realiza a sua petição para determinado assunto e essa limpeza é efetuada dentro do teu subconsciente. É como se fosse um armário grande e que você abrisse o armário e fosse tirando algumas peças que já não pertencem mais ao armário. São velhas, estão empoeiradas, realmente não há necessidade de mantê-las lá. E você vai tirando tudo isso daí, vai acondicionando outras novas e vai havendo um fluxo de energia, ou seja, a limpeza. Bem, nesse processo o que nós temos? Muitas vezes acontecem alguns sinais. Os sinais em forma de lições, de fatos coerentes, vivos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu briguei com uma amiga de 10, 20 anos de amizade e fiz o Ho'oponopono para limpar um monte de coisas que estavam bloqueando o caminho entre eu e ela nessa amizade. O que acontece? No dia seguinte, ou após alguns dias, de repente eu encontro essa pessoa no banco. Eu tenho uma oportunidade aí de pedir o perdão, de exercer a gratidão, de ligar-se ao amor. Se eu pegar essa oportunidade e transformar ela, perfeito. Eu tive não só a limpeza do meu estado do subconsciente, mas também como necessidade imperiosa, a ação de realizar exatamente a filosofia do Ho'oponopono. De outras maneiras também, por exemplo, eu sonho com alguma coisa. É um sinal, às vezes, o sonho, porque o sonho é todo o nosso subconsciente lá carregado, que joga determinadas imagens, de vezes desconexas, incoerentes, mas que se a gente liga todas essas imagens, ela fala muito sobre o que está dentro de nós e sobre o que precisamos fazer. São respostas, todas pautadas em uma visão lúcida, coerente, não tem nada assim de esotérico ou do outro mundo. E o que tenho recebido é que muitas pessoas falam assim: Dr. Paulo, mas os sinais que o mundo está me enviando, às vezes é em forma de números. Eu vejo toda hora o número 2 e 22, o 1 e 11, 4 e 44, abre um livro 666, e o universo está me mandando esse livro, esses números, e toda hora eu estou vendo isso. Qual é o significado disso tudo, Dr. Paulo? Bom, para chegar a responder isso para você, eu vou te dizer que esse é o meu ponto de vista, a minha percepção. Eu acredito assim: um sinal ele tem que ser coerente e tem que trazer para você um conteúdo de aprendizado, que você possa exercitar no teu dia a dia e crescer com isso. Se não tiver isso, não faz nenhum sentido qualquer tipo de sinal. Então, por exemplo, se uma pessoa, eu paro no ônibus, ela fala alguma coisa que me toca, que eu estou receptivo para aquilo, puxa vida, aquilo vai mudar muitas vezes um pensamento, um jeito de eu encarar a vida, o meu momento. É isso muitas vezes que acontece com nossas mensagens. A gente manda uma mensagem para o WhatsApp, a pessoa ia tomar uma atitude precipitada, ela ouviu aquilo e falou assim: Dr. Paulo, aquilo veio como se fosse uma salvação para mim, um momento para eu não tomar uma iniciativa completamente impensada. Ótimo, um sinal coerente, limpo, translúcido, claro. Vem no sonho, o sonho depois você interpreta ele. É freudiano? É freudiano, interpretação dos sonhos, é psicanálise pura. Mas você interpreta e tem um significado aquelas imagens. E aí muitas vezes você tem uma resposta íntima a uma pergunta sua. Agora, cá para nós, você vê 1 e 11, 2 e 2, 2 e 22, 4 e 44, o que é isso que o universo está querendo falar para você? Isso muitas vezes cria-se um processo de obsessão compulsiva. E ao invés de você crescer com isso, você acaba tendo alguns problemas. Então, a minha percepção aqui é pautada na ciência, na neurociência e na psicologia. Eu não gosto de mitos. Eu gosto simplesmente de ver a coisa de forma clara, coerente, que te leve ao seu melhor. Eu vou contar uma experiência de forma bem rápida aqui para você. Há mais ou menos 30 anos atrás,
teve em uma cidade do interior uma estátua que chorava sangue, lágrimas de sangue. E eu conheci a pessoa que fazia parte do projeto para identificar o que estava acontecendo. Era uma turma de microbiologista aqui do HC. E eles foram para o interior para coletar essas lágrimas e fazer uma comprovação científica do que era. E é muito simples. Se você colhe a lágrima lá da estátua, passa num determinado uma lâmina, coloca no microscópio e observa. Lá tem hemácias do glóbulos vermelhos? Tem. Então é sangue. Ponto final. Agora precisamos ver de onde veio isso. Tá? Aí o que eles fizeram? Exatamente isso. Só que ao chegar aqui na microscopia, verificaram que lá, ao invés de sangue, eram justamente bactérias. Fizeram uma cultura, um cultivo de bactérias e observaram, através de uma identificação, que essa bactéria chamava-se Morsellia morsensis. O que faz a morcélia? Ela pega o calcário que existe lá no gesso, na estátua em si, e ela começa a degradar o calcário, transformando numa substância de cor avermelhada. Simplesmente isso. Foi desfeito então o mito de que aquela estátua estava soltando lágrimas. Bom, respeitando a fé de cada um, porque cada um naquele momento falava que algo era milagroso, que era fantástico, e que mexeu com a fé das pessoas. Talvez até impulsionando elas a acreditar em si, na divindade, etc. Mas o que fica bem claro aqui é que existem algumas coisas que realmente são mitos e outras não. Se a gente começar a entender de uma maneira científica todo esse conteúdo, nós vamos observar que vai muito mais além. Então vamos pautar-nos agora pelo nosso conhecimento científico. Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre esses números que aparecem no nosso dia a dia. Vamos lá? Bem, a primeira coisa a entender é que o nosso cérebro ele tem alguns bugs. Vejam na internet, numa pesquisa rápida que você fizer no Google, se você entrar lá e colocar ilusões de ótica, você vai ver que muitas imagens que chegam até o cérebro configura isso de uma maneira diferente. E aí cria as ilusões de ótica. São centenas de ilusões de óticas que exploram determinadas partes do cérebro que têm dificuldades, inclusive, de montar todas essas imagens. Então nós temos algumas áreas do nosso cérebro que realmente tem uma distorção da realidade. Bom, segundo ponto, nós temos um negócio chamado subconsciente. Para fazer você entender o que é o subconsciente, é onde nós armazenamos coisas que não é consciente. Nós colocamos a nossa visão, nossa audição, o olfato, o gosto, o sabor, os sentidos na nossa vida. Captamos todas essas informações e vai para o cérebro. Muitas delas nós precisamos de um filtro, porque senão nós não filtraríamos a realidade e acabava pegando tudo isso. Então, um filtro vai para o consciente e o restante vai para o subconsciente. O que vai para o consciente, 10%, o restante 90% para o subconsciente. Vou dar um exemplo. Se você está no trem, você entrou no trem, são 10 vagões, daqui até lá. De repente, tem 10 vagões. Cada vagão tem 100 pessoas. Você percorre do primeiro vagão até o último. A minha pergunta é, você consegue memorizar o rosto das 100 pessoas? Das 1000 pessoas, perdão? Sim ou não? É óbvio que você vai falar que não. E a grande verdade é que sim. Mas a memória é filtrada. Basicamente, nós vamos lembrar de 10 a 100 rostos e o restante vai tudo para o subconsciente. Isso é um filtro que existe no cérebro. E o cérebro vai além disso. Ele consegue detectar determinados padrões. O cérebro adora padrões. Por quê? É através dos padrões que esse cérebro manteve-nos em sobrevivência. Veja que os egípcios, os maias, os incas, as civilizações antigas dependiam de padrões. Padrões das estrelas, do sol, do vento, quando vai se pôr o sol, quando não vai, para a agricultura, para a sobrevivência. Assim também o fez. Esses padrões são muito importantes e a gente mantém esse conteúdo genético hereditário dentro de nós. Nós adoramos ver padrões. E mais,
Nós temos um sistema de foco no nosso cérebro. Eu falei da filtragem. Imagina, quando você foca alguma coisa, o teu cérebro simplesmente ele faz assim, ó, e foca naquele momento, naquilo que você quer. É aí que entra o sugestionamento. Ah, doutor Paulo, mas eu não acredito nisso. Bom, então vamos falar do modelo do foco. Primeiro, aconteceu talvez com você, ou com alguém perto de você. Vamos supor que vocês têm uma casa, de repente você tem que mudar de casa. E você tem que alugar uma outra casa. Aí você começa a perceber e fala assim, puxa vida, eu tenho que alugar uma outra casa, eu tenho que sair daqui para alugar uma outra casa. Foco, alugar uma casa. Foco, placa de aluga-se nas casas. Você sai na rua e nunca tinha percebido. Na frente tem uma placa de aluga-se. Mas por que eu nunca percebi? Porque meu foco estava completamente aberto, não estava focado naquilo. Você vai percorrendo a rua inteira, você vai vendo várias casas para alugar. No seu bairro tem centenas de casas para alugar. Coisa que você não via antes, via, mas através do seu filtro você só dava atenção a outras coisas, não aquilo. Ficou claro? Doutor Paulo, ainda tenho dúvida. Imagina nós, homens, vamos comprar um carro. Quando a gente vai comprar um carro, eu quero um carro branco daquela marca. Até então eu não pensava nada sobre isso. De repente, a todo momento eu começo só a ver esse carro. Puxa, parece um sinal do universo. O universo falando para mim, compra esse carro e que seja branco. Olha quantos existem por aqui. Na verdade, você acabou focando. Filtro foi colocado naquele foco para você buscar o carro que você quer. Esses são os padrões mentais, padrões do cérebro. Padrões de sobrevivência. O cérebro ele trabalha nesse sistema de padronização. Bom, mas vamos entender melhor. Quando nós vimos a primeira vez um número e nós sugestionamos nossa mente, o cérebro, a focar nele e a buscar informações para ele, tudo ao nosso redor, a gente aguça as nossas observações, o nosso foco para isso. E parece que sempre está ali. É muito claro. O que você vê então, na verdade, é um sugestionamento que você fez. É o que você fechou o foco do seu cérebro, da sua mente, para aquilo. Olha que interessante. O que você vê é o que você acredita. Pensa comigo. Olha a experiência que nós temos. A pessoa vem, corredor da morte, vai receber a injeção letal. Só que eles fazem um sugestionamento. Ao invés de colocar aquele veneno da injeção letal, colocaram solução salina, que é uma solução normal que você aplica na veia. Você tem o soro lá do pronto-socorro que aplica isso, etc. E aí a pessoa naquele dia ela está sugestionada que ela vai morrer. E eles falam, faz qual é o seu último pedido, o que tem que querer, o que é isso. A pessoa vai para a mesa. E lá na mesa, ao invés da injeção letal, vai receber a injeção de salina, solução fisiológica. Aplica lá na veia e a pessoa começa a ter todo o conteúdo de parada cardíaca e acaba morrendo. Isso é um experimento científico realizado há décadas atrás. Sugestionamento. Por isso que nós temos um poderoso cérebro. Só que quando você sugestiona, fecha foco, você acaba acreditando em coisas que não fazem o menor sentido. Dessa forma, fica bem claro. Encontrar números como 222, 444, 666, 999, que é uma sequência numérica e o cérebro ele adora sequências numéricas. Você coloca foco uma vez naquilo, ou mesmo se sugestiona acordar, por exemplo, 15 para as 3, 3 horas, 3h15, você sugestiona o teu cérebro a dar um start naquele momento. Então, é bem simples, bem coerente, que isso é investigado a nível psicológico, a nível científico, e que não é nenhum sinal do universo para você. Os sinais te levam ao crescimento. Esses daí, simplesmente são coisas que você vai observar no dia a dia. Mas não vai levar você absolutamente a lugar nenhum. Esteja então mais alerta aos sinais que a vida te propõe. Sinais como uma pessoa falando algo para você, um sonho diferente que você teve. Vai buscar interpretação, mas de forma coerente também. Alguma coisa está acontecendo com uma pessoa que você viu, ela comentou. Coisas
palpáveis do nosso plano físico. Comece a englobar isso no seu dia a dia. Eu me lembro de alguns sinais que aconteceu comigo que realmente me fez eu tomar rumos diferentes. Por quê? Às vezes uma pessoa entrega um CD para você. É um sinal. Você pode jogar o CD fora, jogar para lá, não querer ouvir, ou colocar e simplesmente ouvir uma vez. Guardar. Talvez naquele momento você não esteve preparado para receber esse conteúdo. Porque tudo também tem a ver com o nosso preparo. Eu sempre falo sobre isso. Se você está preparado para acolher o sinal, você consegue interpretar ele positivamente. Acolher o sinal, aquele momento, tudo é muito necessário. Isso tem muito a ver comigo, porque passei por uma experiência que eu tinha um livro de 350 páginas que eu tinha que ler. Era um livro de psicologia. Um livro que eu sabia que lá tinha muitas respostas para o que eu procurava. Eu passei 2 anos lendo esse livro. Li ele de forma a entender parte por parte. O que aconteceu? 10% do que eu li no livro foi o que eu absorvi. O restante não fazia sentido para mim. De certa maneira me veio uma frustração. Passou mais 2 anos, eu peguei o livro novamente e falei, eu vou me desafiar, eu preciso entender esse livro. E comecei novamente a ler ele. Passou um período, 10% a mais eu consegui entender. Então já tinha 20% do livro. Mas também vem a frustração. O livro é feito no conteúdo integral. Bom, passado mais 2 anos, eu estava sentado. À noite sempre eu puxo o notebook e vou ver uma palestra qualquer que seja. Pode ser budista, espírita, evangélica, filosofia, qualquer coisa. Eu estou lá vendo uma palestra sobre filosofia. 3 horas de palestra. Quando é 1h30, a palestrante fala uma frase. Mas é apenas uma frase. Mas aquela uma frase é um sinal. Ressoa para mim de uma maneira gritante. Eu parei daquele momento e na minha cabeça tudo o que tinha se encaixou. Eu saí correndo, levantei, saí correndo, peguei o livro e comecei a ler novamente. Aquelas palavras tinham a ver tudo com aquele livro e encaixava todas as coisas que até então eu não conseguia entender. Talvez 50% ou 60% do livro eu acabei captando. Eu tenho mais os desafios pela frente, captar os outros 40% ou 30%. Mas naquele momento é como se alguma coisa se abrisse e me preparasse para receber aquilo. Então os sinais são também dessa forma. Às vezes nós não estamos preparados e o sinal simplesmente passa na nossa frente. O importante é despertar a nossa consciência para entender, mas também não entender o que eu estou falando ao pé da letra. Tudo existe no equilíbrio. Tem muita gente que caiu uma agulha no chão, pronto, é comigo, o universo está conspirando. Eu sabia que é comigo. Aconteceu um negocinho aqui, é karma, eu sabia, é meu karma. Não existe nada disso. Isso daí já é uma obsessão pelas coisas. Ou seja, a gente tem que sempre estar na linha do nem muito, nem pouco. No meio. Para quê? Para que as coisas de maneira saudável façam parte do nosso dia a dia, do nosso crescimento. É assim que funciona. Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender como são os sinais numéricos, os sinais do dia a dia, coisas que realmente fazem sentido e você interpretá-los da maneira positiva, melhor. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas simplesmente vão falar assim, não, isso aí não faz sentido nenhum. Eu continuo vendo. Sim, você continua vendo esses mesmos números. Por quê? Simples. Porque você quer ver. E é claro, seu cérebro não vai aceitar esse vídeo como uma coisa que fala assim, está solucionado. Você vai querer continuar vendo. Isso é muito comum. Isso faz, inclusive, parte do nosso dia a dia. Você está lá no teu computador. Você pesquisou alguma coisa no teu computador. De repente você entra no Facebook lá, ou qualquer outra rede social e começa a ver anúncios. Poxa, mas acabei de pesquisar sobre isso, já tem anúncios, o universo deve estar querendo falar alguma coisa com você. Não é nada disso também não. É porque existem ferramentas que vão cair dentro do teu anúncio porque você fez uma pesquisa daquilo. Tem gente que fala, doutor Paulo, eu só consigo ver negócio de apocalipse. É óbvio,
ela entrou lá no Facebook, no Google, e eles estabelecem uma ferramenta que abrange tudo e coloca o assunto que você necessita ver naquele momento, que você quer, que você está com a sua atenção sobre aquilo. Isso é o marketing, essa é a venda do negócio. E aí você está lá vendo e começa a ver tudo sobre Apocalipse. Aí você acha que é uma conspiração. Na verdade não é. Existe um sistema inteligente dentro do computador que coloca você em contato com aquilo que você quer no momento. Esse sistema é a mesma coisa do nosso cérebro. Então, você está vendo algumas coisas que você quer ver e quer acreditar. E por mais que eu diga o contrário, ou qualquer outra pessoa, o teu cérebro ainda vai resistir. E nós temos lá os sabotadores do cérebro. Eles querem dar uma coesão para aquilo que você vê. Mas veja, se você vai crescer com isso, então tudo bem. Se você não vai crescer com isso e vai te causar problemas de toda hora você estar observando e uma certa paranoia, olha, o ideal é você mudar o foco. Aliás, a maioria das pessoas devia mudar o foco. Ao invés de colocar foco nisso, colocar em levar o seu melhor para as outras pessoas. Bem, eu agradeço a sua presença. Se você gostou, deixa um ok. Os não gostei, eu sei que vão ser centenas, porque as pessoas nunca gostam que a gente fale o contrário, nem sempre estão receptivas para isso. Na verdade, elas queriam ouvir um vídeo que falasse assim: olha, tem tudo a ver o que você está vendo. Significa isso, significa aquilo, significa... E dar um significado a essas coisas extraordinárias seria vislumbrante. Já passei por isso, então eu sei exatamente como que é. Mas olha, você gostando ou não, aí está a minha percepção. Talvez não seja diferente da sua, ou talvez seja completamente. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer de bom é nos respeitarmos. Afinal, cada um de nós tem uma visão sobre o mundo. Eu agradeço a sua presença, espero a sua inscrição no nosso canal e nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre o nosso tema central, Ho'oponopono, inclusive baseados agora um pouquinho mais em programação neurolinguística, para você entender como funciona o nosso cérebro e como podemos usar o melhor dele na nossa vida. Obrigado, até a próxima vez.